Olá, devoradores! Bem-vindo de volta ao nosso curso. E hoje vamos falar sobre algumas coisinhas aqui. Ah, Primeiramente, sobre controls, né? A gente já deu uma passada sobre isso. Sections, dependências e também sobre argumentos, certo? Então vamos lá. Para a gente ter uma ideia aqui sobre controls, essas controls são encapsulamentos que a gente consegue colocar nossas controls, né? A gente já acabou falando de controls, ah, que a gente consegue dividir às vezes o nosso código em seções dentro dentro da edição de conteúdo aqui, ó. Então, por exemplo, se a gente estivesse fazendo alguma outra coisa que tivesse várias informações, por exemplo, parte textual, por exemplo, uma lista de produtos. Então, tem uma parte que é informações do produto, categoria, nome, preço e tal. E tem outra parte que seria as imagens. Então, a gente poderia ter uma seção aqui, né, que seria, no caso do elemento aqui, a gente está falando justamente de control sections, né? Então, a gente teria, dar um start no novo control section, né? E colocaria aqui imagens. E aí, colocaria os controls. Os controls são é, os inputs que a gente vai ter, né? Então, a gente tem vários tipos de inputs, né, de controls, né? E a gente vai falar nas próximas aulas sobre os inputs, os controls regulares. Aqui a gente pode encontrar aqui como é que se usa os controls, né? E tem vários tipos de controls, tá? A gente vai falar mais sobre os regulares, tá? Tem a de seção é o que a gente acabou de falar. Tem o de grupo, tem popovers, tabs. Tabs a gente vai passar também em outro momento, mas a gente acabou usando já tabs sem nem perceber, mas a gente já usou. Mas a gente consegue criar também tabs, enfim. E iremos falar mais sobre regulares, né? Os controles regulares a gente tem diversos tipos, aqui tem vários exemplos, mas olha aqui, ó, são uma infinidade de controles. A gente vai passar por alguns durante o curso, não todos, mas aqui na documentação a gente consegue ver todos que tem e sai usando, tá? Vai de você pegar e trabalhar, estudar e mexer com cada um, mas a gente vai passar em bastante opções aqui. E outra coisa que a gente tem que falar aqui sobre os argumentos, né? Aqui tá falando mais label description, mas basicamente a gente tem essas informações aqui dentro do control, tá? Então a gente tem a seção, dentro da seção a gente tem uma seção, a gente tem os controls, né? Então dentro do control a gente tem argumentos que são básicos para ele. O type, né? Que a gente coloca qual é o type, né? Que vem lá do elemento. A label, description também. Label, no caso, seria essa parte aqui de cima. A description seria algo que vem aqui embaixo. Então, para a gente dar uma olhada no description, vamos colocar aqui uma description na no nosso control aqui. Vamos colocar uma description. Então, digite seu nome no campo. Então, isso aqui vai aparecer aqui agora. Embaixo do input, né? Ele dá um resumo, às vezes é para você colocar uma explicação para o usuário, né, do que aquilo ali faz, ou do que tipo de dado é importante ele colocar, ou escrever e tudo mais. Então, aqui, ó, digite seu nome. Então, a description, a label e a description, né? Então, é basicamente isso. O type sempre vai ter um type, né? Vai ter essa constante que a gente vai passar e dependendo de qual que é, a gente vai passar outras, né? A gente já falou sobre o label block, que ele, por padrão ele vem desabilitado, mas se a gente quiser a gente coloca o label block para ele quebrar essa linha aqui. Se a gente botar false, esse input vem aqui do lado da label, tá? Tem como a gente desabilitar também no show label e botar um separador, que ele pode estar antes ou depois ou não ter. Por padrão ele não tem, tá? Mas a gente pode botar um separador. Às vezes é como se fosse um HR, né? Para separar os controles, né? Então esse é o básico de argumentos que a gente tem que passar. Tem não, desculpa. Pode passar para um control, tá? É o básico. Agora, cada tipo de control, por exemplo, esse aqui é o text, né? A gente está usando o text aqui. A gente pode passar, por exemplo, placeholder, né? Que é uma característica desse control poder ter placeholder. Então, é uma característica do text ter placeholder, ele pode ter placeholder. Então, a gente, na documentação, a gente vai conseguir ver aqui o que cada tipo, por exemplo, text aqui, ó. Então, na documentação, a gente consegue ver que a gente tem vários tipos de argumentos que a gente pode passar, além dos padrões, né? Então, até separei isso aqui, ó, é o padrão. Então, a gente pode passar input type, pode passar um placeholder, desculpa,
title, classes, default. Default normalmente é tipo se tem um texto padrão, tá? Então, cada um desse aqui, por exemplo, number, a gente vai ver number na próxima aula. A gente pode botar um step, um mínimo, um máximo, entendeu? Então, cada um desses vai ter outros argumentos extras que vão agregar, né? Vão especificar aquele tipo de control. Outra coisa que a gente tem que falar é sobre dependência. Nós não vamos aplicar aqui agora, mas a gente pode ter dependência. Como assim? Bom, vamos supor que a gente quer ter um CSS customizado sobre isso aqui, né, sobre esse hello. Aqui no template eu posso escrever aqui, fechar essa tag aqui HTML, PHP, né, e botar um script, ou melhor, um style, né. O script também, tá? Então a dependência pode ser uma dependência de script, né. Eu quero que faça uma ação com mouse hover no ID específico e tal. Eu posso centralizar esse script. Mas título de exemplo aqui, vamos colocar um CSS aqui como dependência. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui na raiz do projeto e aí a gente vai colocar mais uma action, né? Primeiro chamar uma função, criar uma função nova aqui e vamos botar de devorando widgets dependências. E aí a gente vai chamar uma função até bem conhecida do WordPress, que é da PreHead Style, né? Então vamos passar os parâmetros aqui. Primeiro a gente vai dar o nome para esse estilo, então a gente pode botar aqui devorando style e vamos dizer onde ele está. Então a gente vai criar já já. Então vamos botar aqui plugin URL e vai ficar em assets css style.css. Passar aqui o file, ver aqui a partir da pasta atual e ok. E agora a gente chama uma action aqui para chamar essa função. Então add action. Que action seria essa? A action seria a wp enqui script e passa o nome da nossa função. Essa wp enqui script não é algo específico do Elementor, tá? Ela é uma action do WordPress para colocar na linha de carregamento de scripts os scripts novos que você quer, que você precisa, tá? Então, uma vez que esse plugin estiver ativado, esses scripts vão ser é, instanciados, vão ser inicializados também no loop do WordPress, para a gente poder usar lá depois, tá? Mas além disso, vamos criar aqui, né, o assets, new folder, assets, ok? Vamos criar já dois folders aqui, CSS e JavaScript. Por enquanto a gente vai colocar aqui só um style.css. Ok, beleza. E agora, a gente tem que passar aqui no widget que a gente criou, o Hello Widget, que a gente precisa desse estilo, né? Então tem uma função aqui que é getStyleDepends, né? Então é public function getStyleDepends. Isso. E aí a gente retorna um array. Nessa array a gente só passa o nome dos scripts, né? No caso nosso é devorando style, né? Devorando style, vamos conferir aqui. É o nome que a gente passou aqui, ó. Devorando style é o nome do nosso script. Devorando style, ok. Então agora esse widget sabe que ele precisa carregar esse estilo para o nosso render, né? E aqui, como é que a gente consegue ver isso? Vamos colocar uma div aqui nesse hello, fechar ela, e vamos passar um ID. O ID vai ser hello também, só para a gente brincar aqui. Então, uma vez que a gente tem o hello, vamos dizer que a div hello vai receber um fonte height de 900. Só para a gente testar e ver que a dependência funciona. Então a gente recarrega aqui a página e não funcionou. Bom, pessoal, só voltando aqui, a gente colocou um novo nome aqui para esse estilo, porque tem outro plugin que usando esse mesmo nome aqui. Então vamos mudar aqui o nome
para devorando style hello. Agora sim. Aí, então, fundo de rede foi aplicado, certo? Então, basicamente o que a gente tinha que falar nessa aula hoje era isso. Era sobre essa dependência, né? A gente, com o script que também estava escrito errado, tá? Corrigir. E dar um nome, cuidado para não usar um nome que já esteja sendo usado em algum outro ponto, ok? Em algum outro lugar. Então, coloca o nome aqui da dependência no registro, joga no Enquy e aqui no widget a gente passa um array, tá? Se a gente tivesse outros estilos aqui, era só passar mais dados nesse array. E por enquanto é só e até a próxima aula, pessoal.